Você se lembra dessas cenas? Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria. Proszę, pani wyjść. Chciała pani wyjść, tak? To może pani wyjść. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, et Filio et Spiritus Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Zostawcie, panowie! Zostawcie, my się tylko modlimy! Proszę nie utrudniać, proszę odsunąć! Proszę odsunąć! My się tylko modlimy! Zostawcie nas! Wszyscy mają przy sobie. Przepraszam, prostą to dość trudnie pani przynosi. Proszę mnie... Proszę nie utrudniać czynności funkcjonariuszom policji. Ja chcę zabrać coś... Miała się pani udać do pracy. Idę. Jak możecie panowie? Jak możecie? Co wy robicie? Z kapłanem? Nie utrudniać. Benedicta tu in mulieribus. No dia 19 de outubro de 2020, as autoridades policiais de Poznań, na Polônia, receberam uma ligação dos padres salesianos para atender a uma ocorrência, pois havia a informação de que estava ocorrendo uma celebração religiosa irregular em uma das salas de sua casa religiosa. Poznań está localizada na zona vermelha em razão da pandemia por Covid, e a legislação polonesa exige que durante as cerimônias religiosas as pessoas se mantenham a uma distância segura, o que não estaria ocorrendo naquela ocasião. Mais do que uma preocupação sanitária, o caso tornou pública a divergência entre a ordem religiosa da Sociedade Salesiana de Groniecka, em Poznań, e o padre Michał Woźnicki, que conduzia a celebração. Nesse vídeo, você vai entender melhor quem é o padre Michał Woźnicki
e o que realmente houve naquele dia, em que ele acabou sendo preso pelas autoridades policiais locais. Quem é o padre Michał Woznicki? Há 4 anos, o padre Michał Woznicki celebra somente a missa no rito romano tradicional, em latim. Ele é conhecido por promover peregrinações a Tulsi, com o intuito de restaurar a Santa Missa no rito romano, anterior ao preconizado pelo Concílio Vaticano II. Há alguns anos, ele foi expulso da ordem salesiana devido à sua posição extremamente conservadora, e começou um conflito com seus antigos confrades, tendo sido suspenso do estado sacerdotal até que algum bispo lhe restitua a ordem. Conhecido por criticar severamente o Papa Francisco e as inovações trazidas por ele à doutrina católica, o padre Michał Woznicki é frequentemente chamado pelos padres salesianos de Panzan de herege. Quando os salesianos o proibiram de celebrar a missa na igreja, ele se mudou para sua cela na casa religiosa. Os salesianos entraram com um processo judicial para expulsá-lo de lá, mas a ação ainda não foi julgada. Os padres salesianos pediram a intervenção da polícia, informando que se realizava um culto litúrgico em uma cela de sua casa religiosa, situada em Wrocław. Segundo a denúncia, a celebração estaria violando as restrições de distanciamento social impostas pelo governo. Os policiais dirigiram-se ao local e ingressaram na cela-capela após a celebração da Santa Missa e antes do início da recitação do Santo Rosário. Eles pediram documentos de identificação pessoal a todos os presentes. Tendo em vista que o padre Michał e o acólito se recusaram a fornecê-los, foram conduzidos à delegacia para a comprovação de suas identidades. A Santa Missa de rito romano é celebrada diariamente pelo padre Michał Woznicki na sua capela-cela, e que ocupa na Casa Salesiana da Igreja da Bem-aventurada Virgem Maria, Auxílio dos Cristãos, em Poznań, em Groniecka. Após a Santa Missa, ele reza com os fiéis para que os sacerdotes salesianos restaurem a Santa Missa tradicional e abandonem os ritos advindos do Concílio Vaticano II. Nos últimos tempos, os padres salesianos tentaram interferir nas celebrações, utilizando rádios e outros equipamentos eletrônicos em alto volume. O padre Michał Woznicki foi expulso da ordem salesiana em 2018, mas ainda vive no local e celebra missas em rito latino. A congregação salesiana ingressou com 2 medidas judiciais junto ao Tribunal de Poznań, exigindo o seu despejo. Os salesianos justificam suas exigências sob a argumentação de que o sacerdote é desobediente e conduz a liturgia de maneira própria. Durante as celebrações das missas, segundo os salesianos, o padre Michał agia de acordo inadequado, pois insultava outras pessoas, criticava as inovações introduzidas pelo Concílio Vaticano II e frequentemente criticava também o Papa Francisco,
chegando a usar palavrões. Atualmente, o padre Michał é um sacerdote itinerante, mas ainda vive na casa da Ordem Salesiana, na rua Gruniecka. Durante a intervenção policial, os oficiais identificaram 7 participantes da Assembleia. Tendo em vista o fato de que 2 pessoas não obedeceram às ordens dos policiais e se recusaram a mostrar seus documentos, foram levados à delegacia de polícia da Cidade Velha para confirmação de suas identidades. Os policiais anunciaram que teriam que tomar providências jurídicas em relação às pessoas identificadas, uma vez que haviam transgredido as exigências legais de distanciamento, enquanto que no caso do padre, muito provavelmente, seria enviado um pedido à Conferência Episcopal Polonesa para que lhe fosse aplicada a penalidade canônica apropriada. Durante a prisão do padre e do sacristão, que se recusaram a apresentar os documentos de identificação, os fiéis gritavam: "Isso é uma capela. Quem é você?", comentou o homem que filmava. "Deixem disso, senhores. Nós apenas oramos. Deixe-nos em paz", gritou uma mulher. A gravação de todo o incidente foi disponibilizada no Twitter pelo jornalista Piotr Zitsnicki, da Gazeta Wyborcza. Durante a abordagem, o padre Michał Woźnicki disse: "Esse lugar é hospedado por Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ajoelhe-se." No entanto, o policial respondeu: "Você não vai me dar ordens. Por favor, me dê a sua carteira de identidade." O padre então se levantou e começou a recitar o rosário, e nesse momento os policiais ameaçaram usar a força caso as ordens não fossem cumpridas. "Sinto muito, mas o seu rosto está coberto. Então, temo que intrusos ou ladrões tenham invadido a minha cela", continuou o padre. O clérigo ignorou os pedidos dos policiais, cantou canções com os fiéis e começou a rezar o rosário. Depois de alguns minutos, a polícia pegou o sacristão pela mão e o carregou para fora da sala. A nota oficial dos padres salesianos. Os padres salesianos emitiram uma nota oficial com o seguinte conteúdo, abre aspas: "Devido ao interesse pela pessoa do padre Michał Woźnicki, da Sociedade Salesiana de São João Bosco, com base em Wrocław, informamos a respeito de sua situação legal e canônica. O padre Michał Woźnicki não é salesiano. Ele foi expulso da congregação salesiana em agosto de 2018, portanto, não está sujeito às autoridades jurídico-canônicas e efetivas de nenhum superior salesiano. No momento da expulsão da ordem, nos termos do cânon 701 do Código de Direito Canônico, o padre Michał Woźnicki foi suspenso por um divinis. Isso significa que, como sacerdote suspenso, ele está proibido de exercer qualquer poder de ordenação, inclusive a celebração dos sacramentos, até que encontre um bispo que o admita na diocese depois de um julgamento adequado,
ou pelo menos o autorize a exercer as ordens sagradas. Até onde sabemos, o padre Michał Woźnicki não encontrou esse bispo até agora, e embora ainda celebre os sacramentos de forma válida, porque ainda é um clérigo e apenas deixou de ser um monge, como um padre suspenso, ele o celebra irregularmente e em violação do direito canônico aplicável a ele. Durante a sua estada no convento, o padre Michał Woźnicki recebeu uma sala de estar à sua disposição, onde perdeu o título ao ser expulso da ordem. Apesar da nossa objeção, ele decidiu continuar a ocupar esta sala, e nas gravações que postou no YouTube, ele declarou que não iria sair voluntariamente. Portanto, um julgamento por seu despejo está pendente no Tribunal Distrital de Poznań. Em seu quarto, o padre Michał Woźnicki arranjou arbitrariamente uma capela privada, na qual guarda o Santíssimo Sacramento e celebra os sacramentos para os fiéis reunidos à sua volta. Nota-se, no entanto, que a capela construída pelo padre em Wrocław é ilegal. De acordo com o cânon 1226 do Código de Direito Canônico, a criação de uma capela particular, ou seja, um local de culto divino para o benefício de uma ou mais pessoas, deve ser obtida com a autorização do ordinário local. Além disso, o cânon 1228 do Código de Direito Canônico enfatiza que a permissão do ordinário local também é necessária para a celebração da missa ou outras atividades sagradas em tal capela. Por sua vez, o cânone 934, parágrafo 1º, artigo 2º do Código de Direito Canônico, indica que o ordinário local também deve consentir com o armazenamento do Santíssimo Sacramento nesta capela. As ilegalidades geradas pelo padre Michał Woźnicki em relação à criação de uma capela particular, segue-se que não há nenhuma autorização das autoridades da Igreja, que ele conhece e conscientemente desconsidera, porque na carta que lhe foi enviada em abril deste ano, por decreto das arquidioceses, ou melhor, das autoridades da Arquidiocese de Poznań, consta o seguinte: uma ordem para desmontar a sala com as características de uma capela privada, criada irregularmente. A proibição de celebrar a Santa Missa e quaisquer outros sacramentos na capela que ele organizou. E, por fim, uma ordem para retirar o tabernáculo mantido nessa capela e uma proibição de armazenar o Santíssimo Sacramento. Sobre o decreto acima mencionado, o próprio padre de Wrocław tomou conhecimento e tornou público, lendo-o durante a liturgia que celebrou em 21 de abril deste ano. A gravação dessa leitura foi publicada no YouTube e até hoje, entretanto, as providências ali contidas não foram adotadas pelo padre. A intervenção policial de 19 de outubro não interferiu em nada com a liturgia praticada pelo padre Michał Woźnicki. A gravação indica claramente que começou somente após o término da celebração da Santa Missa
e antes do serviço do rosário. Quando a polícia começou a intervir, o padre Michał Woznicki não exercia nenhuma atividade litúrgica e, no entanto, decidiu não obedecer às ordens dos oficiais. Em conexão com as declarações do padre Michał Woznicki, que causam confusão e escândalo entre os fiéis e também são uma grave violação ao direito canônico, esclarecemos que outras medidas canônicas serão adotadas contra ele. Embora cada um de nós seja responsável por suas próprias ações, gostaríamos de expressar nosso pesar pela atitude escandalosa do padre Michał Woznicki e as consequências que ela traz. Se este sacerdote, como clérigo e cidadão, se comportasse como convinha e respeitasse o direito secular e eclesiástico que lhe era obrigatório, certamente não teria acontecido a situação que se estabeleceu ao seu redor nos últimos tempos. Assina a nota Frei Jerzy Babiak, porta-voz da imprensa, no dia 22 de outubro de 2020. Informações da polícia. A nota oficial da autoridade policial de Poznan veio através de um comentário no Facebook no dia 19 de outubro, ao 12h06, e diz o seguinte, abre aspas, intervenção na casa religiosa em Poznan. Em relação ao debate em curso nas redes sociais sobre o andamento da intervenção na casa religiosa salesiana, que foi gravado e o vídeo postado na web, gostaríamos de informar que os oficiais agiram em loco em relação à notificação recebida dos próprios padres salesianos. Gostaríamos de informar que esta não foi a primeira ocorrência, havendo pelo menos algumas outras intervenções semelhantes nos últimos meses. Devido ao considerável interesse público, o curso das ações tomadas pelos oficiais intervenientes será cuidadosamente examinado pelo Departamento de Controle do Quartel-General da Polícia Provincial em Poznan. As avaliações iniciais não apontam irregularidades por parte dos policiais, mas as atividades realizadas permitirão uma coleta confiável de esclarecimento de todas as partes. Fecha aspas, termina a nota oficial da polícia. E assim terminamos esse vídeo e perguntamos: você concorda com o padre Michał Woznicki ou concorda com os salesianos e a polícia, agora que compreende detalhadamente o que ocorreu naquele local? O que você faria se estivesse ali? Rezemos pela Igreja Católica. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Rezemos principalmente pelos nossos sacerdotes. Nós precisamos dos sacramentos. Nós precisamos de uma igreja cada vez mais santa e comprometida com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Por favor.
Jak możecie panowie, jak co wy robicie? Kapłanem, Benedykta tu i mówili.